Olá pessoal, muito boa tarde. Eu me chamo Bruno Cardoso e está começando mais um programa A Montanha, do Vale ao Topo. Lembrando que nós estamos na TV Livre Belém, canal 42.1 e todas as plataformas, Facebook, Instagram e YouTube, @TV Livre Belém. Ou seja, você não tem desculpa de não estar nos assistindo. E o programa A Montanha, como muitos já sabem, é um programa voltado para pessoas contar o seu testemunho, sua história de vida. E hoje, um programa mais que especial. Então, você que está aí do outro lado da telinha, não saia, porque eu tenho certeza que esse programa vai falar muito com você. Eu estou aqui com nosso amigo, nosso pastor Isídio Raveno. Pastor Isídio, Meu irmão Bruno, muito obrigado por aceitar o nosso convite. A casa é sua. Tenho certeza que o senhor vai poder falar muito do amor de Deus para as pessoas que estão em casa. Então, eu já queria começar aqui pedindo para o pastor Isídio, as pessoas que não conhecem o pastor Isídio é lá do Ceará, mas eu vou deixar ele mesmo se apresentar, como eu sempre começo o programa. Pastor Isídio, fala para o pessoal que está em casa CPF, Isídio. Quem é o Isídio para o pessoal que está em casa conhecer um pouquinho sobre a sua pessoa? olá pessoal, tudo bem? Pessoal da TV Livre Belém, é uma honra estar aqui no programa do Vale ao Topo, do irmão Bruno, nosso amigo que Deus deu ao nosso coração nessa cidade, e é um privilégio estar aqui falando um pouco para vocês sobre o meu testemunho, a minha história de vida, o que me leva para cima e para frente, dado pelo próprio Deus. O meu CPF, irmão Bruno, eu sou do Ceará. Sou do Ceará e um povoado pequeno chamado Aroeiras, ali na região de Coreaú, no Ceará, perto de Sobral, Sobral é muito conhecido, e é um privilégio de ter nascido com o CPF, porque o CPF é o início de um vale, como o programa de fato já diz, do vale ao topo. CPF é ali no vale onde a gente se identifica com a nossa própria história de vida e muitas vezes a gente se curva para a realidade da vida e fica triste, angustiado, que é o normal. Mas o que nos impulsiona, como de fato é Deus, a intenção do coração do Eterno é nos levar até o topo da montanha. E é por isso que a gente veio falar aqui sobre o CPF. O meu CPF, eu tenho uma história de vida bem tranquila, não fui um jovem que vivi muito as coisas da terra, mas vivi o coração de Deus desde pequeno. Fui professor, cheguei a passar numa seleção e trabalhei ali na rede municipal daquela cidade, a minha cidade, meu povoado, e aquilo me levou a conhecimentos de entender que aquilo não era para mim, que Deus tinha algo melhor para mim, para o meu CPF, que era me levar até o topo. Isso tem um longo trajeto que, de acordo com as perguntas aí, a gente vai chegar lá ao topo da montanha. Vamos contar muito essa história. Mas, pastor Isídio, para o pessoal entender um pouquinho da sua história de início, filho de quem, tem irmão, como é essa história lá do início, pai, mãe, né? Conta um pouquinho pro pessoal que está em casa aí, até pra gente poder mostrar um pouco das fotos ali, a família. Conta para o povo que está em casa aí sobre quem é. O Isídio é filho de quem? É filho único? Não? Tem quantos irmãos? Conta para o pessoal que está em casa aí um pouquinho dessa história. O Isídio, pelo CPF, como o irmão Bruno tanto pergunta aí, é filho de uma família simples no interior do Ceará. Meu pai é motorista e minha mãe é professora. Vivemos ali naquela comunidade e temos 3 irmãos. Sou irmão do Igor e da Isabelle. E eu tenho uma história de vida bem tranquila, sabe? E minha mãe é separada do meu pai e a gente seguiu a vida depois daquilo, levando a nossa vida normal. Minha mãe é Lucilene, professora, uma mulher incrível, cheia de sabedoria, me ensinou muito na trajetória da vida. E uma das coisas que meus pais me ensinaram, meu pai e minha mãe, foi a humildade. A humildade é um gesto nobre que todos nós temos que ter diante de Deus. Irmão do Igor
e da Isabelle, de um casal de jovens tranquilos, cheio de Deus. O Comigo. senhor é o irmão mais velho, do meio, como é? Sou o irmão mais velho, Mais velho. sou o irmão mais velho, com 36 anos, e depois vem meu irmão Igor, que Olha a família aí, ó. Pastor Isídio, bonitão, hein, Pastor Isídio? Olha aí. Eu costumo brincar, né, dizer que quando a gente está muito bonito é porque a gente vai sair para fazer exame de fezes, mas ali não, ali é o casamento. Essa foto é o casamento da minha irmã. Legal. Minha irmã cheia de Deus, a rosa da nossa casa, uma princesa incrível que Deus teve o privilégio, a gente não sabia. Então, a minha história, irmão Bruno, é tão tranquila, é tão bacana, é tão cheia de vida que nessa foto, como os amigos telespectadores estão vendo aí, a minha irmã, o casamento da minha irmã, e foi algo nobre, o nascimento dela, que Deus não nos revelou o sexo. Só no nascimento a gente descobriu que era a resposta que Deus estava dando à minha mãe, que no passado, em um tempo atrás, Deus dizia, nascerá uma criança linda e incrível. Só que era uma menina, ele falava sobre uma menina mulher. Em seguida nasce o meu irmão, o Igor. E a gente ficou triste e tudo, mas a profecia ela tem um destino, ela não tem a data. Quando Deus fala, ele não mede tempo, até mesmo porque o nosso Deus não mede tempo. E o tempo não trabalha é diferente do nosso, né? Muito diferente. O nosso tempo é o Cronos e o tempo de Deus é o Kairos. E minha irmã é uma jovem abençoada, cheia de Deus, que também leva a vida seguindo esse Deus, mostrando os feitos dele, que para isso eu estou aqui. Essa promessa de falar sobre os feitos de Deus me traz paz, sabe? Minha irmã também leva essa vida. O meu irmão leva uma vida simples trabalhando, mas minha irmã também leva essa vida de falar do amor de Deus. A sua família toda é evangélica ou não? Sua irmã, você já falou aí que leva, seu irmão já trabalha e tudo, mas todos são evangélicos? O senhor já conseguiu ganhar, vamos dizer assim, a família para Cristo, ou ainda não, ou está no processo? Como é que é essa? Quem olha para o Isídio, o missionário vê o Isídio ganhando muita gente na trajetória. E não sou eu que ganho, é Deus que convence e me dá esse privilégio de ter o privilégio de ser pai na fé de muita gente. Mas falta ainda meu irmão e meu pai. Meu pai não vive com a gente, mas as minhas orações ainda são intensas para que o meu Deus se revele a ele e o salve. Amém. Mas a minha irmã já tem uma vida com Deus, minha mãe tem uma vida fervorosa em Deus, e meu irmão também tem. Por mais que ainda não confessou a Jesus, ele já tem suas intimidades, orações, e Deus se revela para ele, falando e orientando o que ele deve fazer. Outra pergunta que eu queria lhe fazer eu vejo quando o senhor fala da sua mãe, um brilho nos olhos muito grande, assim como eu também falo da minha e tenho orgulho da minha, e já quero aproveitar também para mandar um beijo para minha mãe. Mãe, lhe amo, que Papai do Céu possa continuar lhe abençoando e que a senhora continue sempre essa mulher guerreira, batalhadora, que eu tanto tenho orgulho. E eu acho que, assim como eu, acredito que o senhor também está naquele percentual das estatísticas de pais separados. Eu também sou filho de pai separado, né? Aproveito para também mandar um beijo para meu pai. Meu pai é pastor, meu pai mora em Macapá, né? Então aproveitar para mandar um beijo para ele, para minha família do lado de lá, né? Meu pai, com a esposa dele, a Claudinete. Eu tenho 3 irmãos pelo lado do meu pai, com a Claudinete. Tenho uma outra irmã também, que é a Rafaela. Então já quero também deixar um beijo para todo mundo aí. E a sua mãe separou do seu pai muito novo, ou já assim, já era entendido? Minha mãe separou do meu pai, ia fazer 2 anos de idade, né? Então foi bem cedo, bem recente. Minha mãe acabou que teve que fazer esses 2 papéis, né? E eu acho que, assim como muitas mulheres hoje no Brasil e no mundo fazem esse papel de pai e mãe, né? Meu pai teve sim a contribuição, mas a gente veio ter um contato muito maior já depois de grande, né? Depois que meu pai também conheceu a Cristo. Meu pai é pastor, e aí teve um dia esse encontro, né? De a gente conversar, né? Pedir desculpa. A gente sabe que o tempo ele não volta, mas para trás a gente não consegue consertar, mas daqui para frente a gente consegue. Foi assim que aconteceu a minha história.
da sua história. Foi assim também, você era muito novo, não? Conta um pouquinho pra gente dessa separação aí dos seus pais. Se eu teve esse contato afetivo, o pai foi presente, se eu puder contar, compartilhar com a gente um pouquinho. É, como todo, como todo relacionamento, quando tem sua separação, ele segue um para um lado, outro para o outro, e meu pai seguiu a vida dele com outra família, não tem filhos, a gente somos os únicos 3 filhos que Deus deu a ele, mas eu já tinha maturidade, já tinha a inteligência de cuidar dos meus irmãos, e quando meu pai sai de casa, a gente passa um bom tempo distante um do outro. Hoje temos um relacionamento bom, bacana. Mandar um abraço, um beijo pro meu pai, agradeço a ele por ter o privilégio de ter sido filho dele, apesar dos pesares, é tão normal. E minha mãe também, mandar um abraço para minha mãe. Eu sou apaixonado pela minha mãe. Você também percebe isso e vê isso. Minha mãe, uma guerreira, uma mulher honesta, íntegra, que me ensinou os princípios da vida. Eu nunca apanhei, irmão Bruno, nem do meu pai, nem da minha mãe. Lá em casa o discurso prevaleceu na palavra. Acho que Deus cuidou tão bem de mim que sempre deixou a palavra tomar posse ali do nosso meio. Por isso a gente tem uma família cheias e repleta de vitória. Mas a minha mãe é um ser humano incrível, eu amo minha mãe, completamente apaixonado. Beijo, mãe, obrigado por tudo. E nisso eu assumi, como mais velho, um papel de liderança no mundo espiritual, tudo bem, na comunidade, tudo bem, mas em casa, dando auxílio e suporte para minha irmã, para o meu irmão, conselho. A gente tem essa união. Lá em casa, a minha mãe tem esse privilégio de dizer que a minha casa é unida. A gente, se o meu irmão sente uma dor, eu também vou sentir a mesma dor. A dor é compartilhada, né? É compartilhada. Tanto a vitória como a dor. Não, nós não somos e temos resquícios de famílias destruídas que o diabo entra e divide por inveja, contenda e discórdia. Não. A gente é bem unido, a gente tem essa gratidão ao nosso Deus de ter se revelado na palavra e ter dado sabedoria à minha mãe de conduzir o barco. E isso, com quantos anos você tinha? 16 anos, 17 ainda anos. teve um... Jovem, já era jovem, né? Entendi. Meu pai tem um bom tempo de separado com a minha mãe, mas hoje a gente vive muito bem e a gente compartilha de bondade e de alegria juntos. Meu pai é um ser humano que eu devo a honra de ter tido o privilégio de ter nascido e ter recebido o nome dele como filho. Que legal, que legal. Passando para um outro tópico, que eu acredito que é um tópico talvez o mais importante, que eu consigo... Pastor Isídio, para quem está em casa, como eu falei no início, é um amigo, né, que a gente teve a honra de conhecer através de um casal de amigos nossos também, o Tiago e a Ingrid. Aproveitar para deixar aqui um abraço e um beijo para eles. O Tiago tá me devendo, daqui uns dias ele vai ser um dos entrevistados, né, vai tá aqui conosco para contar a história dele também, um cearense arretado, né? E eu tenho certeza que daqui uns dias ele vai contar essa história dele pra gente aqui também. E o pastor Isídio a gente conheceu através do Tiago e da Ingrid e tem sido um canal de bênção na nossa vida, assim como eu tenho certeza que ele vai ser um canal de bênção para sua vida aqui também hoje no programa. Eu tenho certeza que ele vai compartilhar com a gente o poder de Deus, né? A glória de Deus que faz na vida dele e automaticamente ele consegue levar, transbordar isso para as outras pessoas, e eu e minha família tivemos a grata oportunidade, né, de pegar uma gotinha desse poder que Deus usa ele. Então, pastor Isídio, fala para o povo de casa agora, eu sei que o senhor, eu gosto de ver o senhor falando sobre Deus, né, porque quando o senhor fala de Deus, o senhor fala com esse mesmo brilho que o senhor falou da sua mãe agora, que o senhor falou da sua família. Então, é sempre um aprendizado muito grande a gente poder estar compartilhando com o senhor da sua experiência e automaticamente sobre tudo isso que o senhor já conhece, já presenciou, já vivenciou de Deus. Então, queria que o senhor compartilhasse com o pessoal que está em casa como foi que Deus entrou na sua vida. Eu sei que o senhor disse que o senhor teve esse contato desde muito cedo, o seu, posso dizer que é um dom, um talento que Deus usa o senhor, né, como profeta, mas a gente vai falar do profeta um pouquinho mais na frente, mas Deus, como foi que Deus entrou na sua vida, quando foi que o senhor conheceu
Jesus, fala um pouquinho desse Deus tão maravilhoso que é nas nossas vidas e também muito na sua vida. Eu conheci o Senhor, irmão Bruno, eu conheci o Senhor e aquilo me alegrou, me trouxe uma esperança e uma chama muito viva. Eu era criança, 8 anos de idade, eu comecei a escutar algumas coisas, vozes, e comecei a sonhar, a ver coisas, mas eu nunca imaginei que aquilo era o início de uma manifestação de um dom, de um talento dado pelo próprio Deus. E a vida foi seguindo. Com 12 anos de idade, eu recebo uma visita de um ser divino. Poucas vezes eu contei sobre isso, estou contando, é um privilégio no seu programa. Amém, obrigado. E ele me dizia que ele me mostrava a comunidade que eu morava e ele dizia: você vai sair daqui para ir para outros cantos e eu entregarei a dor das pessoas, o segredo do coração das pessoas na sua mão. E você será o que vai guiar elas ao caminho da vida, que o programa já diz, tudo do Vale ao topo da vida. Esse é o nosso foco, de levar as pessoas ao prêmio do topo da vida. E Deus, com sua benevolência, olhou para mim. Eu lembro, eu tenho várias lembranças de andando de cavalo. E andando de cavalo, sabendo um pouco das histórias, ainda não me aprofundava tanto superficialmente ao livro sagrado. Uma tia, ela me comentava sobre esse Deus e os feitos dele em Israel. E aquilo começou a me apaixonar. Começou a trazer para o meu coração uma alegria muito grande. E nisso eu comecei a perceber que eu queria ser usado como personagem, como outros homens de Deus tinham sido usados como personagem no script da bondade de Deus. Então eu disse: Senhor, lembra-te de mim como tu lembrou de Davi, de José. E eu não imaginava que Deus tinha uma obra preparada para o meu coração e para a minha vida, que é essa obra missionária de andar. Pastor, eu sou pastor porque guio muitas pessoas, mas eu sou missionário de andar e cuidar da obra de Deus nos cantos. Belém do Pará, Roraima, São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Ceará, enfim, em vários lugares do Brasil, Deus me leva como um pastoreio de almas, em uma missão, em uma obra missionária de cuidar do povo. Então eu não imaginava que eu seria a próxima personagem do script de Deus, das coisas de Deus, em trabalhar para Ele, assim como José, Davi e outros também fizeram parte. Falar desse Deus é algo nobre. Tudo que eu falar aqui hoje nesse programa a respeito de Deus, ele é infinitamente bem maior, mais importante do que tudo aquilo que for resumido nesse programa, porque Deus é a razão do topo da nossa vida. Né, Bruno? Amém, amém. E aí o senhor, então, já ouvia vozes, já começava a ter sonhos, mas eu fico tentando imaginar como é, né? Caramba, tudo novo, e eu acho que algumas dúvidas pairavam pela cabeça. Será que é um sonho normal, como qualquer pessoa tem? Como eram essas vozes, né? Porque hoje eu já tive o privilégio de poder vivenciar isso ao seu lado, e é interessante, você que está aí do outro lado da telinha, que o pastor Isídio, Deus ele é tão usado por Deus, que às vezes a gente está conversando, ele meio que se quieta ou ele começa a falar sozinho. A gente está conversando, 4, 5 pessoas, o pastor Isídio está aqui e começa a falar, não é com a gente, é com Deus, e do nada o semblante dele muda. Eu acho que Deus, né, de alguma forma consegue se conectar com ele, e ele começa a falar em línguas e traz alguma coisa que é tão verdadeira. Deus é tão inteligente. Eu costumo dizer, pastor Isídio, que Deus, que Jesus, para mim, ele é o maior empreendedor do mundo. Eu trago muitos empreendedores aqui, né? E eu sempre digo que Deus, ele é o maior empreendedor do mundo, porque tem mais de 2.000 anos que ele não vem na Terra, e tem muitas pessoas que investem na empresa. Que qual é a empresa? A igreja. A igreja. Né? Então, assim, Deus, ele é tudo, ele é maravilhoso. E aí a gente tem essa oportunidade de ver Deus lhe usando, né? Deus falando através
do Senhor, e muitas das vezes coisas que as pessoas elas ficam abismadas, porque tem pessoas que nunca tiveram essa experiência, tem pessoas que não acreditam, mas o Senhor consegue ir lá no âmago, falar uma coisa que para aquela pessoa, e o que eu acho mais legal ainda, geralmente quando tem uma pessoa que tem dúvida, ou que meio que desacredita, parece que é aquela pessoa que a gente pega para mostrar como Deus é poderoso, e chega e fala, Deus manda te falar isso, isso e isso, e a pessoa fica, ué, mas eu não falei nem pro meu marido isso, ninguém sabe, tal, aí, para você saber que quem tá falando contigo é Deus, aí fala isso, isso e isso, então eu acho assim muito legal, eu acho muito bonito, né? E logicamente a gente acaba pedindo, né? Ô Senhor, usa o pastor Isídio para falar comigo, manda uma mensagem, né? Então é muito interessante. E como foi o senhor tratar isso, o senhor entender como foi que o senhor foi amadurecendo nesse seu propósito aí de vozes, de visão? Eu acredito que até para a gente chegar com alguma pessoa, né? E falar. Logo no início deve ter um receio, caramba, eu vou falar, será que a pessoa vai acreditar? Será que a pessoa tá achando que eu tô querendo um mal para ela? Mas não, eu acredito que fica aquela vozinha lá, né, dizendo assim, fala meu filho que eu tô mandando, Deus dizendo, fala que eu tô mandando, tens que falar. E como foi para começar essa experiência? Olha, irmão Bruno, eu costumo a pensar e dizer que todo grande pai de almas na fé foi um filho um dia. Todo grande empreendedor um dia foi um CPF, um trabalhador, um colaborador. E eu também um dia fui filho de uma mulher espiritual chamada Lucimar, uma tia minha, uma mulher de Deus, eu devo isso a ela. Ela está entrelaçada no meu histórico de bênção. Deus, por uma época, usou de benevolência em usar a vida dela em me educar. E ela me orientou em Deus o que eu deveria fazer. E é de fato isso que você fala, Deus vai lá e fala. E para que tu saiba que eu estou falando, quando ele diz isso, é para a pessoa entender que é o Senhor falando e não a pessoa. Eu, como você vê, eu sou um homem normal. Carne, osso, sangue e pele. Agora, por trás ou em cima de mim, dentro de mim, existe uma força ativa chamada o próprio Deus. E ele fala quando ele quer ao coração de quem quer, da maneira que quer e como bem acha melhor. Esse é o nosso Deus. Então é isso que eu estou falando para você aqui, que fui educado por uma mulher e ela me orientou até levar o meu coração para o caminho certo, rumo ao topo da montanha. Aleluia. E aí, para o senhor entender, hoje, toda vez que a gente tem a oportunidade de estar tomando café e estar batendo um papo, o senhor passa um conhecimento muito grande da palavra, né? O senhor aprendeu, o senhor estudou, e eu falo muito isso quando eu estou com alguns empresários aqui também fazendo entrevista, né, falando sobre o aprendizado, sobre você ter domínio daquilo que você trabalha ou daquilo que você executa. Eu percebo que hoje o senhor tem um domínio, né, é conhecedor da palavra. Essa palavra foi sozinho, estudando, né? Eu sei que o senhor mora numa fazenda, inclusive eu vou pedir pro meu diretor, se tiver a foto da casa aí, diretor, lá onde o pastor Isídio mora, tem uma foto aí de uma casa que é lá a fazenda onde ele mora. O senhor aprendeu sozinho, era lendo madrugadas e madrugadas, eu sei que o senhor tem o hábito, né, de levantar às 3 da manhã, orar, às 5 da manhã já está de pé, e busca muito essa palavra. Foi sozinho mesmo, debruçado na palavra que veio esse conhecimento, ou o senhor chegou também a ter fazer alguns cursos, buscar essa profissionalização? Como foi para ficar conhecedor da palavra? Bruno, a parte de orientação de me levar para o lugar certo em Deus foi essa parte dessa minha mãe na fé. Agora, a parte do conhecimento, o próprio Deus colocou uma chama viva dentro de mim de que o ser humano tinha um poder muito grande e incrível, que era o poder da palavra, e as pessoas não usam essa força, essa magnitude do poder. E eu entendia que se eu conhecesse mais sobre o meu Deus, eu ia aperfeiçoar o meu talento. E nisso fui de corpo e alma
de amor mesmo, cair na graça de madrugada. As pessoas, essa madrugada, eu tenho esse costume de acordar de madrugada, e as pessoas que tem um grupo de pessoas por aí que me olha e vê se eu acordei e peguei o celular de madrugada. E eu pego o celular de madrugada depois da oração e tenho essa prática de orar. Isso é para a parte espiritual, força e vitalidade. Agora, a parte de conhecimento, eu fui de fato comer Bíblia. Fiz um curso de teologia, tenho um curso de teologia, sou formado em teologia também, mas eu não gosto, nem falo isso, porque o interessante da vida de qualquer ser humano, seja empresário, homem de Deus, espiritual, pastor, e isso, o interessante da vida é correr para a graça e ter na prática o privilégio de conhecer de fato a maravilhosa e bondade de Deus pelos seus feitos. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu sentir Deus vai me trazer paz, alegria, conforto. Mas eu conhecer Ele, precisa eu cair na graça do conhecimento e de fato entender pelos feitos que estão escritos. E quando eu consigo ler os feitos de Deus escritos na Bíblia, eu consigo ter essa atmosfera de vivenciar a história como se fosse a história real. Eu consigo, desde criança, irmão Bruno, isso é interessante, eu sei que isso é um dom, é um talento. Eu conheço a palavra, mas quando eu começo a citar uma citação, uma palavra, uma história da Bíblia, eu consigo pegar você e colocar dentro da história como você também fizesse parte ali daquela história e vivenciar o poder da paz, da alegria que brota do coração do eterno, do grande Deus. Amém, amém. Eu acho, é muito, quando eu falo com os empresários aqui, eu falo muito sobre isso. Quando você trabalha com o que você gosta, você sempre está de férias, né? Então, Verdade. é como se fosse um empreendedor. O senhor está trabalhando porque é um trabalho, só que é um trabalho que, como o senhor gosta, se tivesse 30 horas o dia, o senhor estaria às 30 horas trabalhando, falando de Deus, salvando vidas. Com amor. Com amor, né? Então, fazendo um paralelo com os empreendedores, eu sempre digo que um dos grandes erros que os empresários cometem é buscar trabalhar com o que ele acha que dá dinheiro e não com o que ele gosta. E aí é onde muitos empresários fracassam. Ah, o vizinho do lado vende pizza, tá ganhando dinheiro. Eu também vou trabalhar com pizza, mas eu sou vegano, não sei fazer pizza, não gosto de pizza, mas porque o vizinho do lado tá fazendo, eu também vou fazer. E aí acaba dando errado. Então, quando você busca o retorno financeiro como consequência de um bom trabalho, é muito mais fácil de não dar errado, né? Então, sei que tá interessantíssimo, mas o meu diretor aqui já avisou que a gente vai ter que ir para um comercial e peço para você que está aí do lado da telinha, não saia daí, vamos para um break e daqui a pouquinho a gente volta para o pastor Isídio começar a contar o vale, começar a contar sobre essas oportunidades que Deus tem dado para ele, para estar salvando pessoas, para estar mudando histórias. Então você que está do lado da telinha, não saia, que a gente volta já. O governo do Pará comemora o aniversário da nossa capital assim, construindo uma feliz Belém para você, com o Hospital da Mulher e mais investimentos na saúde, com o maior programa de macrodrenagem da história, com novas escolas, com infraestrutura, com mobilidade, com avanços e conquistas na segurança, com cidadania, uma Belém mais bonita, mais unida, mais feliz. Uma feliz Belém para você, Governo do Pará, por todo o Pará. Mais de 9 unidades no Brasil e milhares de entrega por mês. Isso é a Grill Transportadora. Temos uma estrutura de ponta a ponta, equipe treinada e o único sistema de seguro do mercado. Com a Grill, a sua mercadoria vai de ponta a ponta com segurança. Siga-nos nas redes sociais e descubra como podemos ajudar o seu negócio a ir mais longe. Você já pensou em como pode proteger a sua família, mesmo quando você não estiver mais por perto? A New Life, há 23 anos, cuida de famílias com respeito, carinho e dignidade nos momentos mais delicados da vida.
Com o plano funeral, você garante acolhimento, estrutura e paz para a sua família quando ela mais precisar. Fale com a gente. Cuidar do futuro é um ato de amor. Em Belém. Nós entendemos que cada projeto é único e temos orgulho em trabalhar com você para encontrar a melhor solução para a sua necessidade. Boxe em blindex, boxe em acrílico, esquadrias de alumínio, bisotê, portas de vidro, janelas de vidro, guarda-corpo, fachadas panorâmicas, fachada em pele de vidro, fechamento de área em vidro, espelhos personalizados, envidraçamento de sacadas, fabricação própria. Realizamos a entrega em domicílio e também a sua instalação. Solicite orçamento grátis e sem compromisso. Fones WhatsApp 91 98141 7706 e 99222 4340. Alubox, detalhes que fazem a diferença. Avenida João Paulo II, 1516, Marco, Belém, Pará. Estamos de volta com o programa A Montanha, do Vale ao Topo. Hoje, você que está chegando agora, estamos aqui com o pastor Isídio, diretamente do Ceará, e ele está compartilhando conosco um pouquinho da sua história, um pouquinho do amor de Deus, né? Um pouquinho desse talento, desse dom que Deus deu para ele, um profeta que é usado muito na vida das pessoas. Então, pastor Isídio, como a gente estava falando sobre toda essa sua trajetória, eu queria falar um pouquinho com o senhor agora a respeito do tema do nosso programa, né? Do Vale ao Topo. Durante toda essa sua trajetória, o que o senhor pode relatar para o pessoal que está em casa? Um vale, né? E eu coloco um vale que o senhor passou e que o senhor pôde contar isso como um testemunho. O senhor viu ali o poder de Deus, o quão Deus é maravilhoso com a sua vida ou com a vida da sua família. O que o senhor pode compartilhar conosco aí desse vale que o senhor, acredito que o senhor deve ter passado por alguns vales, né? Mas compartilhe com a gente aí um pouquinho desse vale. A vida de um missionário é repleta de vales. A gente costuma falar, Bruno, que a gente nunca descansa, porque o descanso é na eternidade. Enquanto estivermos nesse plano terreno, a gente está vivendo esse vale. E o maior vale que eu me identifico como um grande vale de vitória foi, eu ia uma viagem para Israel, me preparando, e tudo ia muito bem, tranquilo, ia muito bem. Alegria, a euforia, assim, a animação de ir para Israel, todo missionário gosta e quer, deseja estar naquela terra. Todo mundo deve e tem que ir, porque quando vai lá e volta, a vida de fato é transformada. E se aproximando 10 dias, antes da viagem, apareceu ali numa madrugada, 1h, um terrível vale. E o meu coração se entristeceu muito. Foi quando Deus curou a minha mãe de uma chaga que alguns não gostam de dizer o nome, uma suspeita, o câncer na cabeça. Onde ela perde, naquela madrugada, a pálpebra do olho e ela acorda com a visão destruída, a pálpebra morta e caída. E quando eu me deparo 10 dias antes,
para viagens dos sonhos, a alegria do coração, aquela euforia, ela foi por água abaixo e o desânimo veio. Não tem um vale pior na terra do que você ver Deus permitindo alguém tocar naquilo que você ama. O interessante aqui do vale, Deus não toca em você, ou Ele não permite que você seja tocado. Ele permite que pessoas do seu ciclo de convivência que você tanto ama, seja filho, mulher, mãe, esposo, esposa, pai, ele permite que no vale essas pessoas sejam tocadas, porque a dor maior não é na gente, a dor maior é ver os da gente sendo tocado. E naquele momento, naquele vale, eu vi minha mãe sendo tocada pela enfermidade. E ali foi um momento onde Deus queria preparar minha fé e me alegrar para me testar. Agora você vai por todo canto, fala do meu amor, grita nos 4 cantos e ventos da terra sobre o Deus poderoso, mas agora eu estou gerando no vale um testemunho de vida. E esse testemunho é um pouco pesado, mas Deus cuidou de mim nesse vale. Conseguiu lhe dar a vitória, conseguiu curar sua mãe, como foi? Tente contar pra gente um pouquinho. A história, irmão Bruno, ela é um pouco comprida e grande e bonita, mas a gente cita. Seguimos para Sobral, era a cidade mais próxima do lugar que moramos, e seguimos para Sobral, eu, minha irmã e minha mãe. A gente nem comentou meu irmão, e seguimos para lá. Fomos numa clínica, e lá nessa clínica, o médico, ele disse, de 5 coisas, a sua mãe, a melhor delas é câncer na cabeça. Ali o meu mundo caiu e desabou. Eu pude perceber que, naquele momento, eu não tinha mais tanta fé como achava que tinha. A vida começou a tomar um rumo diferente e aquilo começou a ficar repleto de trevas, desilusões, desacreditei. Porque o vale, de fato, ele traz ao nosso coração o fracasso. É onde a gente se vê necessitado, precisando da presença de Deus e a gente procura e não acha. É ali onde o ser humano imagina que está tudo destruído. Não, só que Deus está gerando dentro de você, nesse vale, a fé. E ali Deus começou a gerar em mim uma fé, naquele dia, em Sobral, em uma manhã onde eu sentei em uma esquina de uma rua, curvei minha cabeça e disse, já que o Senhor vai levar minha mãe, aproveita, me leva junto, porque eu não tenho mais o coração e não tenho mais força para fazer a tua obra missionária. Foi ali, irmão Bruno, que eu percebi que Deus tinha um testemunho para que eu pudesse contar para as pessoas, e é um privilégio contar esse testemunho por aqui. Amém, amém, que bom. Pastor Isídio tem, assim como esse vale, assim como esse testemunho, tem vários testemunhos, a gente podia passar dias e dias aqui contando para vocês. São tantos. São tantos, infelizmente o programa ele não é tão longo e a gente tem que resumir. Eu não sei se o senhor, já tive a oportunidade de ouvir vários testemunhos, eu queria que o senhor tentasse, se o senhor puder, claro, né, compartilhar conosco. O senhor me falou, dentre esses, teve 2 testemunhos que o senhor me contou que eu achei assim muito forte, muito interessante. Um testemunho foi quando o senhor visitou um rapaz por sonho, né? Esse rapaz estava num momento ruim, e logo depois dessa visita, eu não conhecia o rapaz, e logo depois disso, esse rapaz conseguiu entrar em contato com o senhor. Aí fica só por Deus, que a gente não sabe como foi, e o senhor, eu queria fazer algo na vida dele, queria fazer algo com a própria vida, e o senhor falou alguma coisa assim, né? O senhor vai contar com mais detalhe. Não faça isso até eu chegar aí. E pegou, entrou no ônibus, saiu do Ceará e veio encontrar esse cara, esse homem, e o senhor, mais uma alma, mais uma vida salva para Deus, para a honra e glória de Deus, né? Conte um pouquinho pra gente, se eu puder contar, compartilhar com a gente. Esse testemunho desse rapaz é algo incrível. Esse rapaz, eu tenho no meu Instagram, eu costumo fazer nas terças-feiras, às 9 da noite, irmão Bruno, lives de oração, que desde a época da pandemia a gente frequentemente tem feito essa obra para Deus.
naquele Instagram, por essa época. E um certo dia eu tive um sonho que um rapaz me procurava, e esse rapaz, ele tinha dado como sua vida perdida, e estava desiludido daqui. Ou seja, o pior da sua vida estava tentando bater na sua porta e trazer o caos. Livramento de vida, de fato. Esse testemunho é um livramento de fato de vida. E depois de uma live de oração, como todo mundo manda mensagens, aquela mensagem foi diferente. O rapaz me manda uma mensagem que, segundo ele, assistia às minhas lives, eu não o conhecia, não sabia, mas tinha tido esse sonho ajudando um rapaz a sair do caos da morte. E ele manda uma mensagem dizendo que sua vida tinha chegado ao fim e que ele agora ia partir para a morte. E aí eu disse, vamos fazer um acordo, eu e você. Eu não lhe conheço, você não me conhece. Você só faz o que está dizendo depois que eu chegar ao seu encontro. Quando você conhecer o meu Deus e eu pregar, falar do amor dele para o seu coração, aí você faz o que quer da sua vida. E naquela noite eu conversei com o pessoal que me ajuda nas lives de oração, eu disse, compre a passagem rápida agora, eu vou viajar agora. Estou fechando aqui de viajar para salvar uma vida. E eu lembro que naquela noite foram 6 passagens perdidas. Uma atmosfera de trevas cobria e impedia a minha chegada até aquele rapaz. E eu lembro que eu peguei o ônibus a 87 quilômetros, 90 quilômetros da minha cidade, porque não tinha condição. Todas as passagens que eu comprava eram perdidas. E eu disse, pois tenta de Tianguá para essa cidade. E eu vou. E era um pouco distante, de Tianguá para o Maranhão. E aí eu fui. E eu citei aquilo. E eu disse, Senhor, seja comigo no meio dessa obra. Talvez uma das obras mais importantes da minha vida, uma foi essa que eu ia sozinho, sem algum amigo que me auxiliasse nesse mundo espiritual, de missão. E fui. Cheguei e fiz um compromisso com o rapaz, seja homem assim como eu estou sendo homem, me espere na rodoviária, eu estou chegando. E de fato ele chegou e disse, eu estou num carro branco esperando você. E ali naquele dia eu percebi, Bruno, que Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, ele lembra de você que está nos assistindo. Ele sabe que você precisa. E ele sabe que você quer desistir da vida. Tenta desistir dela. Corre a passos largos para desistir de fato dos seus sonhos. Só que ele tem algo guardado para você que é mais forte do que você pensa, do que você vive ou do que você acha. Foi onde eu encontrei naquele rapaz os sonhos de Deus sendo manifestos. Era uma briga, uma crise de um relacionamento e uma vergonha muito grande para a vida daquele rapaz. E eu, de fato, fui usado para a glória de Deus. Não é por mim ou para mim essa glória. Essa glória tem dono e é dele o poder, a honra é dele. A gente só é um canal, um vaso que ele possa usar. Se eu não quisesse ir para essa viagem, Bruno, ele teria levantado imediatamente outro missionário. Porque a obra de Deus, para você que está nos assistindo, ela não para. Hoje sou eu no programa do Bruno, amanhã é outro. Para que tenha visibilidade, falando das coisas extraordinárias que esse Deus faz. E o que esse Deus faz? Nos leva do vale ao topo. E o topo estava chegando na vida desse rapaz. Eu educo esse rapaz pelos 4 dias, ele desiste da morte. Eu volto para casa, continuo educando ele em Deus, assim como também fui educado, e fiz com que o fardo dele chegasse até a Deus e Deus retira aquele fardo de trevas e caos. E o que era um relacionamento destruído para virar a morte, Deus deu um relacionamento para ele incrível, um futuro brilhante. Hoje ele é um mega empresário, um mega empreendedor. Hoje ele é um homem incrível, casou, tem uma vida feliz, vive uma vida digna, e o mais interessante, eu fiz o casamento dele. Amém. E o casamento dele foi uma mega festa para o próprio Deus. Ele honrou a parte dele com Deus.
Então ele foi nobre. Até hoje, até o dia de hoje, ele vive o poder da benevolência, do favor de Deus todos os dias. E o bom da fé é isso. É você encontrar no vale esse Deus e quando chegar no topo da montanha, ver também que foi Deus quem fez tal coisa, não foi você. E eu acho tão impressionante, né, como Deus faz, que geralmente, a maioria das vezes, a gente encontra esse Deus no vale, né? E eu acredito que tudo pensado por ele, porque se você tivesse encontrado esse Deus, muitas das vezes no topo, talvez você não desse a devida importância que tudo é dele, tudo é para ele, né? Então, geralmente quando a gente está no vale, a gente pede socorro, né? A gente corre atrás, né, desse Deus e poucos, infelizmente, continuam com esse Deus quando alcança o topo, né? Então, que história legal, muito bacana. O programa tá correndo, o diretor já falou para mim aqui que a gente já tem pouco tempo. Eu queria falar um pouquinho agora do topo, né? Pastor Isídio, ali do interiorzinho do Ceará, morando na fazenda, né? Vê, diretor, se acha a foto aí da casa, lá da fazendinha, lá do Pastor Isídio. E hoje no topo, pregando por todo lugar do Brasil, com um evento, né? Eu queria, olha aí, ó, tá para você que está em casa, isso aí é o Pastor Isídio pregando, falando com Deus lá na terrinha dele, lá na Fazenda Isauro Isídio. Isauro Conhecido hoje, essa fazenda é muito conhecida. Conhecida, né? Olha, por sua simplicidade, por sua maneira incrível de receber a presença do Eterno. Essa fazenda, irmão Bruno, ela recebe de fato o próprio Deus. Amém. Em todos os dias do ano, mas tem um dia específico que nós fazemos a gente faz uma festa para esse Deus. Uma mega festa. A primeira festa deu em torno de muitas pessoas, mas já a segunda, 2.000 pessoas adoraram a Deus no meio de um topo de um morro. No meio de um campo. Lá no topo. No topo, no campo. De fato, quem vai para lá, e você está convidado para esse ano Vou lá, vamos lá. Quem chega lá vê que na simplicidade Deus desce e habita no meio do povo que o adora. Eu convido todos. Não há religiões que possam dizer isso não vai. Todos são convidados. É uma festa para o próprio Deus. É conhecido como a festa do Senhor. A festa do Senhor. A gente tinha um videozinho aí, meu diretor. Se tiver também o videozinho mostrando aí olha aí, ó. Isso aí lá é o evento, né, Isídio? Esse foi o segundo evento agora. E mais de 2.000 pessoas. Mais de 2.000 pessoas adoraram o nome do Eterno. E foi grande essa festa. Incrível. Eu vi as pessoas subindo o morro e aquilo me alegrou. E o que era apenas uma profecia se tornou realidade de fato. E se duvidar, muitas dessas pessoas vieram de longe, né? Não são ali do município, do interiorzinho seu lá, não. Da região mais de longe. Tem gente do Brasil todo aí. São Paulo, de Roraima. Tem pessoas do Piauí, do Maranhão, de Fortaleza. Olha aí, ó. E agora vai ter do Belém do Pará. Vai ter do Pará, vai ser do Belém, que nós vamos estar lá, com fé em Deus. Vamos lá sentir essa presença. Você consegue perceber que, de fato, como a festa é no meio do campo, você vê que é um lugar aberto e as pessoas animadas, glorificando, entoando cânticos, enaltecendo a bondade daquele que vive. E essa festa foi feita para o Senhor, como ela é do Senhor, devido à cura da minha mãe. Eu prometi nesse voto do vale que eu passei, eu disse: Senhor, se tu me tirar deste vale, eu faço uma festa para tu. Só que eu pensei que aquilo ia ser uma coisa simples, eu pensei que aquilo ia ser uma coisa normal. A coisa tomou, Bruno, uma proporção incrível, onde várias pessoas do Brasil querem estar perto. A gente vê empresários ajudando no estacionamento, a gente vê empresários ajudando na cozinha, servindo água, comida e dando aquela glória devida a Deus, porque a festa não é nossa, é do próprio Deus. E todo mundo, quando se trata de uma festa para Deus, querem servir naquilo que tem ou naquilo que pode. Legal. E eu vi ali nas imagens, eu tenho certeza que o senhor vai ter que começar a preparar esse local aí, porque
é como o senhor falou, é só o início. Ainda É vai o ter início. muita gente ali e a gente vai ter que procurar espaço ali, melhorar estacionamento. Vamos estar lá esse ano, se Deus quiser, ajudando lá. Vamos fazer uma caravana daqui de Belém para estar com o senhor lá nessa festa, pegando um pouquinho da palavra, né, sentindo um pouco desse amor de Deus, né? Então, teria mais alguma coisa, pastor Isídio? Eu sei que nosso tempo está se encerrando. Teria mais algum testemunho? Eu acho muito interessante, não sei se dá tempo, não sei se o senhor pode falar do testemunho da viagem de Israel, que o senhor estava no aeroporto. Não sei, o senhor quer falar mais alguma coisa, ou essa ou outra, para a gente já ir para os finalmente? Na viagem para Israel, quando eu chego na França, eu recebi uma visita de um ser espiritual, ou de um ser, até hoje é um mistério, que a gente não sabe ainda decifrar. Sendo bem sincero, Bruno, eu ainda não consegui decifrar esse mistério incrível. Uma pessoa me chama no aeroporto e ali ela me dá um envelope e uma quantia em dinheiro e ela dizia essa frase: segundo o Eterno, você vai precisar disso quando chegar na terra dele. São milagres. Hoje, quando a gente fala de milagre, as pessoas estão acostumadas no vale a falar do vale. No topo, quando chega no topo, elas não dão tanto crédito às coisas do vale, só lembram do topo. Mas no vale, Deus se revela e nos leva ao topo. E Israel, para mim, era o topo. Era o lugar que eu desejava e almejava. Mas quando eu cheguei na França, eu tive esse encontro com Deus e Deus foi fiel Amém. e bondoso. Também é um dos São vários, a gente vai são ficar muitos dias aqui, mas eu queria agradecer o pastor Isídio, queria aproveitar aqui o momento também para agradecer ao nosso patrocinador oficial, MedNutri. Queria pedir para o nosso diretor colocar aí o nosso comercial da MedNutri, o pessoal que está em casa conhecer um pouquinho da MedNutri. Quando o assunto é saúde, a nutrição certa faz toda a diferença, né, gente? Aqui na MedNutri temos tudo o que você precisa. Somos uma loja especializada em nutrição hospitalar, nutrição infantil, nutrição esportiva e complementos nutricionais. Tudo com orientação e responsabilidade com você. E algo importante a te dizer, somos a loja exclusiva da marca Danone Nutrícia. A número 1 quando o assunto é nutrição especializada. Então não deixe de nos conhecer, nos siga no Instagram. Vem para a MedNutri, vem! É isso aí, MedNutri, nosso patrocinador oficial. E você que está nos assistindo aí também, que é empresário, que tem um produto, que quiser fazer parte e estar conosco aqui no programa Montanha, a casa está aberta, é só nos procurar que será um prazer falar da sua marca e da sua empresa aqui. A MedNutri também fez um lançamento agora esse mês, né? Acabou de inaugurar ali no Guamá, né? Aqui um bairro de Belém, então nosso diretor puder colocar aí também o videozinho de como foi lá a inauguração do Guamá para o pessoal ficar sabendo. Coloca pra gente, diretor, por favor. O que abriu aqui no Guamá, hein, amor? Abriu. Hoje inauguramos MedNutri Popular aqui no Guamá. Vem ele por aí, fala que a gente tá aqui. Vem pra MedNutri! MedNutri, para você que precisa comprar a fórmula infantil do seu filho, você que quer cuidar da saúde, né? Suplemento, melhor preço do norte do Brasil é na MedNutri. Então, pastor Isídio, estamos indo para os finalmente. Queria que o senhor fizesse uma oração para o pessoal que está em casa, pessoal, né, agradecendo já a sua presença aqui, e fazer com que essa oração, essa fé, esse poder de Deus possa alcançar as pessoas que estão em casa. Posso lhe pedir essa oração? Amém, amém, pode sim. Eu queria que você não deixasse morrer os sonhos da sua vida e nessa oração encontrasse um novo rumo para a sua história. Deus, eu te entrego todos que estão nos assistindo nessa manhã.
e que tu use de benevolência com cada família, cada pai, cada mãe, cada filho, cada empresário, para ajudar a encontrar o caminho certo, da solução, da ideia, e que eles vejam que no vale o Senhor deseja se revelar ao coração deles, e que no vale o Senhor tem um caminho, e esse caminho, o rumo dele é o topo, e que no topo todos não se esqueçam da tua bondade e benevolência. Deus, eu abençoo cada um que nos assiste, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Isídio, mais uma vez, obrigado. Obrigado, Bruno. Viu? Obrigado, que Deus possa continuar lhe usando para as pessoas, que você possa ser essa paz e transborde esse amor de Deus para com as pessoas, né? Então, infelizmente, estamos chegando ao final. Amanhã, domingo, se inicia mais uma semana, que você possa ter uma semana extremamente abençoada. E como sempre, queria deixar uma frase de motivação, de fé e de superação para sua vida. Quando você coloca seus planos nas mãos de Deus, até os caminhos mais difíceis se transformam em degraus para o seu propósito. Então, não esqueça disso. Coloque tudo nas mãos de Deus e o mais Ele fará. Que Deus te abençoe, boa semana e até o sábado que vem, se Deus assim nos permitir. Tchau, obrigado!